Oi, eu sou a Bia, sejam muito bem-vindos ao meu clubinho. Aqui a gente fala sobre cinema. O assunto da reunião de hoje é sobre adaptações cinematográficas. Primeiramente, a gente precisa definir aqui o que é uma adaptação cinematográfica. No caso, seria quando uma obra, seja literária, de videogame, tem os seus elementos que a compõem traduzidos para a versão dos cinemas, para um longa-metragem, assim, melhor dizendo. Bem, já que deixamos a definição bem clara, vamos para o assunto de hoje. Com o lançamento de Weekend, o filme, que tem estreia prevista para novembro desse ano, de 2024, eu me peguei pensando bastante sobre a dificuldade de se adaptar uma obra para os cinemas e quis trazer esse assunto para vocês. Pensa comigo, quando anunciam uma adaptação cinematográfica de um livro, por exemplo, né, de uma obra literária, a primeira reação do público é medo. Por que isso? Talvez com receio de não homenagear a obra original, ou não ser tão bom quanto, ou respeitar os limites das narrativas, dos personagens, enfim. Por exemplo, a gente tem o Percy Jackson, os filmes, no caso. Né? Talvez o estúdio tenha feito mais comercial com medo de não ganhar lucros. Por mais que Percy Jackson tenha uma grande fanbase, uma fanbase bem forte, né, por se tratar de um best-seller. Best-sellers é como se fossem os blockbusters, só que dos livros. Já que vai em massa consumir o filme, né, porque toca no emocional, toca no carinho que as pessoas têm para essas histórias. Outro exemplo é Harry Potter, nem tudo que tá no livro tá no filme. E o filme funciona por si só, é uma obra tão boa quanto a original. Entende? Meio que eles souberam cortar as partes certas, sem deixar o filme incoerente e contra a premissa já estabelecida nos livros. Por isso, é importante compreender que nem tudo que funciona no livro funciona também no filme. Afinal, são mídias diferentes, né? Por exemplo, se você tem no livro, você tem o pensamento do personagem, você tem o sentimento do personagem. Quando você vai traduzir isso para um filme que não tenha uma narração pré-estabelecida desde o início, né? Você não pode simplesmente botar o sentimento dele. O próprio personagem principal vai ter que acabar verbalizando o que ele está sentindo, né? Com umas expressões mais exageradas. Ou você vai ter que criar outro personagem para lembrar o personagem principal de fazer tal coisa. Você vai ter que adaptar esses pensamentos, esses sentimentos de uma forma que funcione para um filme. Numa adaptação cinematográfica de videogame, por exemplo. Lá tem uma situação pós-apocalíptica, vamos dizer assim. Você pode colocar isso no início do primeiro ato, logo assim que começa o filme. Para o espectador se localizar do que está acontecendo, do que aconteceu, onde que ele está. Várias adaptações de videogame fazem isso. Por mais que a adaptação de videogame para o cinema não seja uma coisa muito boa, né? Tem adaptações que não funcionam muito, né? Mas é um jeito de você transportar essa narrativa. Pra mim, um dos melhores casos de adaptações que deram certo foi O Senhor dos Anéis, né? Onde o Peter Jackson levou 7 anos, até onde eu me lembro, né? Foram 7 anos, pra escrever o roteiro, né? Daí você já pode ver o cuidado, o carinho, o respeito que ele teve pela obra original. Eu não sei se ele era fã ou não, mas, né? É importante, né? Aí você já pode ver o sucesso que deu, a aclamação da crítica, ganhou centenas de Oscars e, consequentemente, né? Resultou na merda que foi o Hobbit. O estúdio viu o sucesso da primeira trilogia e decidiram que iriam cagar no próximo. Deram um ano e meio, sei lá, pro Peter Jackson fazer e escrever o filme. Filmar e escrever. É uma merda. O que eu penso... Isso não é regra, tá, gente? Eu só vou falar o que eu penso sobre o que pode melhorar. É que quando você vai adaptar, né, seja um filme, um jogo, uma novela, pro cinema, enfim... Você tem que pensar exatamente no que você vai fazer, porque não é só um copia e cola, né? Não é só você botar exatamente tudo igual ao original, porque são mídias diferentes, como eu já falei. Nem tudo que tá num livro, nem tudo que tá num jogo vai funcionar num filme, são linguagens diferentes. Então você tem que pensar se você vai adaptar tal cena, como que você vai adaptar, como que vai ser tal personagem, se você vai criar novas cenas para que a narrativa não fique tão pacata, para que homenageie a obra original, para que faça sentido na narrativa, na premissa do universo da história. Por isso nem sempre o Ctrl+C e o Ctrl+V funciona, porque você tem que parar, pensar, ó, isso vale a pena, essa cena vale a pena, não vale. É o que eu sempre estou frisando aqui, são mídias diferentes, varia de obra para obra.
Às vezes sim, pode colocar igual o livro que vai funcionar, às vezes não, sabe? Às vezes a narrativa do livro, ela, se for transportada para um filme, vai ficar muito monótona, vai ser desinteressante, então, sabe, você tem que ver as relações, se vai valer a pena ou se não vai. Tem que realmente pensar e analisar, entende? Coisa que muito estúdio não faz. E tipo, eu tô frisando aqui em livros, por exemplo, né? Que é o mais comum. Mas como eu falei no início do vídeo, o que me fez pensar em adaptações foi uma peça de teatro, que é o Wicked, né? E a peça de teatro, às vezes ela tem músicas que são muito rápidas e no filme isso não vai funcionar. Então criar novas músicas no filme, entendeu? Além de que tem o fato de que, vai concorrer ao Oscar, vamos concorrer com as categorias, vai ter música original, então a gente vai ter que criar uma música pro filme que não tá na peça. Entende o que eu quero falar? Então, tipo, você tem que pensar, são casos e casos. Então, tipo, o que eu ia falar? Esqueci. Lembrei. Você tem que respeitar a obra original, né? Tem que respeitar a premissa, você tem que respeitar a criação. O universo. Você tem que respeitar o universo que o autor idealizou, né, para aquela história, mas você também pode trazer coisas novas que vão surpreender, que vai surpreender o público que já é fã e vai trazer um novo público para conhecer a história. Entende? Eu falo muito entende, né? Acho que vocês estão entendendo. Eu quis trazer, né, esse assunto para essa reunião porque é uma coisa que eu vim pensando bastante. Hollywood está apostando muito na nostalgia nesses últimos tempos, né? A gente tem tido retomada de obras que já fizeram muito sucesso, a gente está tendo novas adaptações. Então, é um negócio que eu venho pensando bastante e eu quis trazer para vocês me falarem o que vocês acham, né? Qual a opinião de vocês? Se vocês discordam de mim, discordam comigo, é foda. Vocês discordam de mim, vocês concordam comigo, agora tá certa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, sabe? Porque esse é um assunto que abre uma pauta gigantesca para uma discussão muito grande, né? E aí eu queria saber. Deixa aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dá like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E um beijo. Até a próxima reunião.